Bem-vindo à nossa aula de comandos elétricos. Hoje nós vamos ver dois conceitos importantes: o conceito de potência CA monofásica e o conceito de potência CA trifásica. Vamos começar então pelo conceito de potência CA monofásica. A potência CA monofásica, ou a potência, ela pode ser definida como a capacidade de realizar trabalho em função do tempo. A sua unidade é o watt, em homenagem a James Watt. A gente sabe que em qualquer processo de conversão de energia, existem perdas. Nem toda energia que eu aplico, por exemplo, a uma lâmpada vai virar luz. Nem toda energia que eu aplico, por exemplo, a um ventilador vai virar movimento em suas pás. Ou seja, de toda energia fornecida a esses sistemas, uma parte é utilizada e outra parte é perdida nesse processo de conversão, na forma de calor, que a gente chama de efeito Joule, ou na forma da força contra-eletromotriz do campo magnético. Ou seja, eu sempre vou ter perdas no sistema. Para ilustrar, pessoal, essa brincadeira, o que eu fiz? Eu coloquei aqui o nosso sistema elétrico representado aí por um motor. Então a gente viu que a potência que é fornecida é chamada de potência aparente. A sua unidade de medida é o volt-ampere e ela é representada pela letra S. Então guarda aí, S é a potência aparente, é a potência fornecida ao sistema e sua unidade é o volt-ampere. Uma vez que eu apliquei toda essa energia ao meu sistema elétrico, uma outra parte ela virou uma potência que a gente chama de potência ativa, ou seja, lá no nosso ventilador é o que virou o movimento das pás. Lá na nossa lâmpada é a parte da energia que virou luz. E outra parte ela é perda por magnetismo, é a potência reativa. A potência ativa, aquela que virou luz, virou movimento nas pás, é representada pela letra P e a sua unidade de medida é a do Sistema Internacional, é o watt. Já a parte que virou perda, a sua representação é com a letra Q e a sua unidade é o volt-ampere reativo. Ou seja, eu tenho uma potência S, que é aquela que a gente entregou para o sistema. E aí eu tenho uma potência P, que é aquela que efetivamente virou luz, movimento no motor. E uma potência Q, que é perdida por magnetismo. Dá uma vontade imensa da gente somar essas duas, o P e o Q, para falar, olha, P mais Q é igual a S. Lamento te informar, não é assim. P mais Q não é S. Não dá para fazer uma soma algébrica dessas potências. Essas potências elas se relacionam de forma trigonométrica, elas se relacionam num triângulo retângulo. É de verdade a soma, a gente vai ver, mas é uma soma que a gente chama de soma vetorial, ou seja, é aquela soma que a gente usa o teorema de Pitágoras, aquele famoso, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, a gente tem que guardar duas formulinhas aí, na verdade. Uma fórmula que é S ao quadrado, a potência fornecida ao quadrado, é igual à potência útil ao quadrado, P2, mais a potência Q, que é a perda ao quadrado. Ou seja, S é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. A potência aparente ao quadrado é igual à potência ativa ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. Anota essa fórmula que você vai precisar para resolver os nossos exercícios. Outro número importante na relação do triângulo retângulo é o cosseno do ângulo formado aí no triângulo de 90 graus. A gente chama de cosseno φ. O cosseno φ, ou o fator de potência, é a potência P dividido pela potência S, ou seja, é a potência ativa dividido pela potência aparente. Esse número representa a eficiência do sistema e ele pode ter um valor que pode variar de 0 até 1, sendo o melhor valor 1, que é quando não tem perda,
E abaixo de 1, né, 0, qualquer coisa, significa que o nosso sistema tem perda. Então, se eu pegar um sistema que tem um cosseno φ igual a 0,9, ele tem pouca perda. Se eu pegar um sistema que tem um cosseno φ igual a 0,5, ele vai ter bastante perda. Se eu precisar ainda fazer mais contas, nós podemos nos aprofundar nas relações matemáticas do triângulo retângulo, que nesse momento não precisa, né? O que a gente precisa guardar são aquelas duas fórmulas, que S igual a S quadrado igual a P quadrado mais Q quadrado, que é a primeira formulinha que aparece aqui, e também nós precisamos guardar que cosseno φ, né, é P sobre S. Essas duas coisas aí são importantes, essas duas formulinhas são as mais importantes que a gente precisa guardar no momento. Então, pessoal, vamos direto para o que interessa, vamos lá para o nosso exercício. Primeiro exercício aí nós vamos fazer juntos, né? Os primeiros dois exercícios ainda vamos fazer junto para a gente perceber a diferença de uma coisa e de outra, né? Uma lâmpada LED tem como especificação a ficha técnica ao lado. Determine as potências aparente, S, e a potência reativa, Q, para uma tensão de 127 volts, considerando um fator de potência de 0,92. Nesse momento, dá uma pausadinha no vídeo aí, tenta fazer esse exercício aí. Você vai usar a formulinha lá que a gente viu. S ao quadrado igual a P quadrado mais Q quadrado. E também que cosseno φ é P sobre S. Questão 2. Uma lâmpada econômica tem como especificação bivolt, fator de potência 0,5. Determine as potências S e Q para uma tensão de 127 volts, considerando o fator de potência de 0,5. Utilizando as mesmas fórmulas que a gente usou na primeira questão, S ao quadrado mais P quadrado mais Q ao quadrado e cosseno φ é P sobre S, é possível resolver essa questão. Vamos ver então as respostas, né? Como é que ficaram as respostas. Para a primeira questão eu apliquei lá primeiro S é igual a P sobre cosseno φ. Nós vimos que lá a potência informada era de 20 watts, a potência ativa, e dividimos por um cosseno φ de 0,92. Chegamos aí ao resultado de 21,73 volt-ampere. Usando a relação S quadrado igual a P quadrado mais Q ao quadrado, a gente sabe que para achar o Q, aí eu tenho que virar a formuletinha, virando a formuletinha fica Q é igual a S ao quadrado menos P ao quadrado, raiz de P ao quadrado, S ao quadrado menos P ao quadrado. Então, fazendo aí a raiz dos valores, eu vou chegar a uma potência de 8,5 volt-ampere. Aí a gente vê que nós usamos 20, a fonte forneceu 73 na verdade, volt-amperes, e foram desperdiçados no campo magnético lá 8,5 volt-amperes. Você pode falar, mas se eu somar essas coisas não está batendo. Tá, na verdade tá, porque as relações são no triângulo retângulo. Nós vamos ver agora no segundo exercício aqui, olha. Se a gente quiser tirar a prova real, a gente pode conferir, ok? Então, eu usando as mesmas fórmulas, né, S é igual a P dividido por cosseno φ, eu chego a 40 volts-amperes. E Q igual a 34,6 volt-ampere reativo. Se eu pegar então aqui, ó, elas se relacionam num triângulo retângulo, é fácil a gente tirar a nossa prova, né? Então eu pego lá, S, que é a potência fornecida, é igual a 20 ao quadrado, que é a potência útil, que é a potência ativa, mais 34,6 ao quadrado, que é a potência desperdiçada. Se eu fizer essa soma, você vai perceber, se eu fizer essa soma não, se eu usar essa relação, você vai chegar no mesmo número de um lado e do outro, indicando que a conta está correta. Então é muito simples conferir
para ver se as coisas estão certas nessa questão. Vamos fazer agora um comparativo com os resultados dos dois exercícios, né? Nos dois exercícios, nós usamos aí uma tensão de 127 volts e uma potência de 20 watts, ou seja, as duas lâmpadas foram colocadas no mesmo, na mesma alimentação e dissipam a mesma potência. Então a potência útil, a potência que virou luz, que virou calor, ela tem o mesmo valor, tanto para o primeiro exercício quanto para o segundo exercício. Já o cosseno, ele é diferente para um para outro, né? A eficiência é a mesma, né? Eu falei da eficiência, mas a eficiência é a mesma. Mas o rendimento é diferente. Uma tem um rendimento igual a 0,92 e outra tem um rendimento igual a meio. Isso vai causar uma diferença nas potências reativa, Q, e nas potências aparente, S. Veja, por exemplo, no primeiro caso aqui, eu tive 21,73 voltamperes e produzi em luz, né, 20 watts. No segundo caso, a fonte me entregou 70 voltampere e eu produzi 20 watts de luz. Ou seja, a eficiência aqui, ó, é a mesma, mas o rendimento não, olha. O rendimento no segundo caso é bem menor, porque, olha, eu vou ter que fornecer 40 voltampere para ele produzir 20. O rendimento não está bom, né? Mas a eficiência continua sendo a mesma, 20 watts para ambos os sistemas. Veja a perda, né? No primeiro sistema, a perda foi de 8,5 voltampere e no segundo sistema foi de 34,6 voltampere. Ou seja, para o primeiro sistema, né, eu entreguei 21,73 voltampere contra 40 voltampere. Olha o consumo do segundo sistema. Uma parte desse cara virou luz, né, que é a potência ativa, e uma parte joguei fora, que é na forma de potência reativa. Mas veja bem aqui, para o sistema aqui eu usei 21,73 para produzir 20 watts. E aqui eu utilizei 40 para produzir os mesmos 20 watts. Ou seja, para fazer a mesma coisa. Então, se o rendimento for baixo, se o cosseno φ for baixo, inferior a 0,55, você vai ter perdas na relação dobro. Ou seja, eu precisei aqui de 20 voltampere para produzir, de 40 voltampere para produzir 20 watts. Ó, por quê? Porque o cosseno aqui é meio, né? Ou seja, o rendimento aí é muito baixo. Eu precisei do dobro da potência para produzir a mesma coisa, porque o meu rendimento é baixo. Então é assim que funciona a potência CA monofásica. Vamos ver agora como é que funciona a potência CA trifásica. Nós precisamos conversar um pouquinho sobre as características do sinal trifásico, né? Um sinal trifásico, pessoal, ele é gerado lá no gerador com 3 bobinas, né, representadas aí no nosso slide pelas cores azul, verde e vermelho. E cada uma dessas bobinas vai produzir uma senoide representadas aí nas cores também azul, verde e vermelha. Porém, essas senoides, devido à posição nas bobinas, elas vão ficar defasadas em 120 graus uma da outra. Ou seja, eu tenho aí 3 fases, por isso chama trifásico, e essas fases elas estão defasadas em 120 graus uma da outra. Para cada ângulo de fase, né, para cada posição lá do giro, do rotor do gerador, eu vou ter 3 valores de senoide.
um para cada cor ali no nosso exemplo, né? Vamos olhar a nossa figurinha aqui, ó. Nessa figurinha eu tenho uma senoide em azul que está no pico. Eu tenho duas senoides aqui, a verde e a vermelha, que está representada aí no meio, mas são 70% aí do valor negativo. Se eu somar o valor da senoide em azul com os valores da senoide em verde, o valor da senoide em vermelho, esses valores eles vão se anular, né? Isso é uma característica do circuito de trifásico. Nos máximos de cada senoide, os valores de tensão vão ser zeros. Veja aqui no outro pico de corrente o que acontece. Se eu olhar aqui no pico da senoide vermelha agora, ó, no primeiro eu usei a senoide azul. Veja o que acontece aqui, ó, eu tenho o cruzamento aqui da senoide verde com a senoide azul. Se eu somar o valor da senoide vermelha com o valor da senoide verde com o valor da senoide azul, vai ser zero. Isso também vai acontecer quando eu estiver fazendo a soma. Quando eu estiver no pico da senoide verde e aqui as outras duas, a vermelhinha e a azul, estiver nos seus pontos negativos. Ou seja, se a tensão, se eu somar essas tensões, vai dar zero, né? Ou seja, em cada pico das tensões a soma será zero, portanto a corrente também vai ser zero. E a potência nesse instante vai ser zero. Ok? É fácil a gente olhar lá no monofásico, a gente sabe que quando uma senoide estava em zero, lá a potência dissipada era zero. No sistema trifásico, a potência vai ser zero. Porém, em 3 momentos, nos 3 momentos onde ocorrem os picos das 3 senoides. O pico azul, o pico vermelho e o pico verde. Nesses 3 instantes, a potência vale zero. Então aí eu preciso fazer conta, mas vai aparecer aí uma relação que é a relação do raiz de 3, que é uma constante, na verdade. Ok? Nos sistemas trifásicos, as potências totais correspondem à soma das potências em cada fase do sinal. Porém, ela também não é algébrica, ela é uma soma vetorial, é uma soma no triângulo de potências. Quando fazemos as somas, aparece uma constante matemática, que é o fator raiz de 3. E aquelas mesmas relações que a gente viu lá para o sinal monofásico são válidas para o sinal trifásico, com a diferença que vai aparecer aí a constante matemática raiz de 3. Então lá, o S quadrado, o P quadrado também é válido, né? O U vezes I da potência S também, só que vai ser acrescido aí do raiz de 3. Então, o que eu preciso guardar das relações matemáticas? O que você precisa anotar? Né? As mesmas duas fórmulas só que a gente viu no sistema monofásico, que cosseno φ é P sobre S, portanto, se eu virar aí, S vai ser P sobre cosseno φ, e P é igual a U vezes I cosseno φ raiz de 3. Se eu virar essa formuletinha aí, eu vou ter que I é igual a P dividido por U vezes cosseno φ vezes raiz de 3. Você deve guardar o que está no quadrado S é igual a P dividido por cosseno φ, e o que está nesse outro retângulo aqui, I é igual a P dividido por U cosseno φ vezes raiz de 3. Essas duas relações são importantes para a gente resolver o exercício. Toma nota dela. Dá um pauzinho no vídeo e toma nota aí. Assim como a gente fez lá no monofásico, nós vamos resolver duas questões de potência CA trifásica. Né? Então, a primeira é: calcule a corrente nominal de um motor de 3 CV e fator de potência igual a 0,85. Para resolver esse exercício tem dica. Né? As dicas são:
Considere um CV igual a aproximadamente 736 watts e que a potência informada nos motores, nesse caso, é sempre a potência aparente, a potência S, e use a fórmula P igual a VI vezes cosseno φ vezes raiz de 3. Não vai esquecer a raiz de 3. Segundo exercício é, determine as potências P e Q para o motor da questão anterior e desenhe o triângulo das potências. Aí tem dica. Use a fórmula de fator de potência e a de Pitágoras lá, ou seja, cosseno φ é P sobre S e S ao quadrado igual a P quadrado mais Q ao quadrado. Vamos resolver as questões então? Para calcular a potência, eu vou usar P é igual a U vezes I vezes cosseno φ vezes raiz de 3. Fazendo as continhas, eu vou chegar a uma potência ativa de 2.208 watts. Para calcular a corrente, eu uso a potência ativa que eu acabei de calcular e coloco na fórmula I dividido por, é igual a P dividido por U vezes cosseno φ vezes raiz de 3. A corrente nominal é a corrente de trabalho do motor. Né? E vou chegar a um valor igual a 6,81 amperes. Então é isso. É assim que ficou a questão número 1. Para a questão número 2, as relações matemáticas são as mesmas. E eu vou usar de novo cosseno φ é igual a P sobre S. Fazendo as continhas, eu vou chegar aí a uma potência aparente de 2.598 volt-ampere. Substituindo lá na fórmula do triângulo retângulo, S quadrado igual a P quadrado mais Q quadrado, né? Eu vou ter aí uma potência reativa de 1.369. E aí é só fazer o triângulo retângulo, né? Eu já tenho a potência aparente, a potência S. Então, ela é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Eu calculei também a potência Q, que é o nosso cateto oposto. E o nosso cateto adjacente aqui, ó, é o nosso P. Tá aí, então, o nosso triângulo retângulo. É assim que você resolve esse segundo exercício. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Dá um cheguinho lá no sala de aula, faz os exercícios, responde a questão para validação da sua presença. Obrigado, pessoal, e até a próxima.